Relutei demais, meus amigos, para escrever um blog, né? Muito ligado a políticos o tempo todo, e eu pensei em como fazer para escrever um blog sem ser chapa branca e sem poder fazer tudo aquilo que me chega. Demorei, fiz e estou aí fazendo. Agora demorei muito para poder encarar o vídeo, que é uma coisa que, quando eu comecei o jornalismo, na TV Gazeta, num programa de esporte, Esporte no 7, o Márcio Canuto me dava muitas dicas e eu tinha dentro da própria televisão, como estagiário, um adversário, eu como estagiário. Eu, naquele tempo, fraquejei. Fui covarde e saí do esporte para virar um jornalista comum. E tive a ousadia depois de passar no teste do Poupa Ganha com mais 21 jornalistas e fui aprovado contra 21. E a primeira pessoa que eu contei de que iria sair foi justamente o cara que me queria fora, né? Aí ele disse assim, então você é louco mesmo, trocar a Globo pelo jogo, né? Eu disse, aqui não é Globo, você mesmo me disse que aqui não é Globo, e eu estou saindo por sua causa. Graças a essas decisões do tempo, ou contra o tempo, eu acho que eu consegui me sobressair, né? E agora a gente começa nesse podcast chamado Política Sem Off, e a regra é, que é o primeiro programa, é que não tem regra. A gente pode ter o respeito, mas não pode ter o pudor de perguntar. E nessas nossas conversas aqui, antes de começar o nosso bate-papo, o Davi fez uma revelação de que agora não é mais anti-Calheiros. Eu queria passar para o Davi Maia, nosso ex-deputado estadual, por que não é mais contra os Calheiros? O Adson é amigo e me coloca na situação dessa. Mas dizer que não é anti-Calheiros tem que ter um motivo. Já começou assim. Porque você dizia o seguinte, eu só sou contra os Calheiros. Agora você diz no bastidor, sem off, né? Por isso é política sem off. Primeiro não tem regra, a gente nem se apresenta, né? Primeira regra. É interessante que eu tô sem dar uma entrevista tem, sei lá, 1 ano, eu acho. E eu era frequente, inclusive o Adson me mandando mensagem todos os dias durante o período que a gente passou na Assembleia. Então é o seguinte, assumi uma posição 4 anos de oposição e eu acho que desempenhei um papel salutar na oposição. Coisas que, inclusive, faltam hoje. Se você pegar a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa, não tem mais ninguém fazendo oposição, pelo menos não da maneira incisiva como eu fazia. Porque eu acho que todo governo precisa ter uma fiscalização. Posso dizer um aqui. A questão da estrada de Arapiraca. Qualidade do asfalto. Eu acho que eu sou o único deputado de oposição que contratou um laboratório para fazer um teste de asfalto. E as circunstâncias e também o momento me levam a não fazer mais oposição. Aos Calheiros também não aderi. Não sou Davi calheirista, nem vou me filiar ao MTB. Então a gente tem um contra, né? Um opositor que dizia eu só não sou Calheiros, para agora temos o novo Davi em cima do muro. Vai para o PSDB, não, né? Poderia ser. Pedro Vilela, conversei muito com ele semana passada. É um amigo. E assim, Theo Vilela também é um cara que eu respeito muito, uma pessoa que inclusive eu conheci muito nos últimos Não, tempos. Mas o assunto é o seguinte. Davi, que era anti-Calheiros, agora Tô é pró-Calheiros. Mas continua anti-Lula? Não, também bicho, eu vou dizer uma coisa. Então, na verdade, não existe mais o anti no dicionário de Davi, é isso? Não, vocês vão ver, eu tô quieto, sem... Mas então tá ocupado por outros personagens. Já dizia Geraldo Azevedo, quando fevereiro chegar... Quando fevereiro chegar. Saudade. Daqui uns dias, vocês vão ver um novo momento meu da política. Eu tô passando, sinceramente, por um momento eu nunca fiquei tão calado na minha vida. Essa semana foi que eu publiquei um Mas Twitter. ser Calheiros não é fácil, tem que ter paciência, né? O cara que é Calheiros, ou o cara é Renan, ou é Renan Filho, ou é calado. E agora eu tô na fase do calado. Ricardinho sabe disso. Ricardinho Santa meu Rita... pai sempre foi Renan, meu pai. Eu sempre fui o calado, era rebelde. Não, você não é calado nunca, você é nazista. Você caiu por ser nazista, né? Amigo do JHC, Ricardinho Santa Rita, estrategista político. Falou 3 verdades nessa oração aí. Professor da Universidade Estadual de Alagoas, a UNEAL. Ricardinho, e a história do nazismo? O tempo e o silêncio mostrou, né? Não, o que é que aquilo mudou na sua vida? Mudou tudo. Eu falo, às vezes, algumas pessoas até dizem que é um erro eu falar isso. Se eu pudesse deslizar daquela forma antes, eu teria amadurecido muito mais rápido. Porque ali eu aprendi que a gente, no exercício da profissão política, até o próprio Davi, quando deputado, que fez um mandato brilhante, totalmente injustiçado pelas urnas. Aliás, injustiçado não, que teve uma votação brilhante, mas essa eleição foi totalmente atípica. E a gente descobre que é com os erros que a gente constrói os nossos acertos. E foi justamente no momento de dor profunda que eu vivia sempre no meio da política, né? Meu pai tem essa relação com a política, eu herdei em casa, vários amigos, e quando o cara chega no momento de deslize, quando eu estava no auge da sua vida pública,
E aí você se sente no ostracismo. E o ostracismo é bom porque o fundo do poço ele faz enxergar a luz. Eu fui o primeiro a publicar em sua defesa dizendo o seguinte, né? Ricardinho pode ser outra coisa, nazista não. Né? Eu fiz questão de fazer isso porque conheço você muito bem, conheço seu pai. Então, naquele momento de amadurecimento e de mudança, quem é, na sua opinião, que te traiu? Ou quem é que se mostrou que não era tão próximo a você? Na verdade, eu não falo traição. Eu falo o seguinte, eu não perdi nada. Porque as pessoas que viviam ao meu lado e que, por um acaso, achavam que eu fosse aquilo ou quiseram me atacar, na verdade, não eram amigos, não eram próximos, não eram admiradores. O poder, e a gente vai falar muito sobre isso daqui, tem as questões das conveniências. Conversamos muito também naquela época, conversei com todos vocês naquela época, sobre as conveniências. E não naquele momento, qual era a conveniência? Eu e Davi fizemos a campanha do então prefeito, do atual prefeito, e eu fui até citado como dublê do prefeito. Clone. Então, clone. Era clone, era? Não, pronto. E aí todo mundo achava que eu era o cara que ia mandar na prefeitura. Eu e Davi, não era Davi. A gente tinha quantos amigos naquela época? A cidade inteira. A cidade inteira. Há 2 anos, eu e Davi, a gente tinha todos os macioenses da política, eram amigos meus e Davi. Mas não era amigo do Davi e do Ricardinho, era do poder que a gente aspirava a se ter. Então eu aprendi muito isso. Outros que os outros achavam que a gente tinha. Que era pior. O gramado vizinho, né? Que a gente nunca teve esse poder. Agora o pessoal achava que a gente tinha um poder. E aí, o que é que a política me mostra naquele momento? A questão do poder. E nada melhor do que o tempo e o silêncio. Eu monitorei naquela época, então eu tinha 2 opções. Ou eu ia para o enfrentamento com a opinião pública, e na época várias pessoas de grande renome me orientaram, dentre elas uma ex-chefe minha, que eu tenho um carinho pessoal, que foi a Cátia Abreu, disse: você faz 2 coisas. Ou vai de público se manifestar e aguentar a pancada, que você vai apanhar de todo mundo a todo momento. Ou você curte seu silêncio e deixa o tempo curar. E aí na Bíblia está falando em Eclesiastes que o tempo é o Senhor da razão, né? Abaixo do céu, acima da terra, no capítulo 3, versículo 1. Exercia o tempo e a gente está aqui hoje. E o silêncio é o amigo que não trai, né? Bem, com a gente também é um cientista político, o senhor, vamos chamar assim, não chamar de céu, não, vamos chamar de senhor, para os caras entenderem, Ailson Batista. Ailson, como é que você avalia os momentos de Davi? Você que o conhece bem, né, e conhece antes de ser deputado também. Alagoas é um estado tão pequeno que, se a gente for conversar aqui, todo mundo conhece todo mundo, né? Há muitos anos. Mas como é que você avalia? O Davi disse em algumas entrevistas de que tudo que ele fazia na cabeça dele era o certo, eu tenho isso gravado, e de que o eleitor iria julgá-lo, né? E aí o eleitor julgou, o Davi teve os votos que imaginava ter, foi o que ele disse, mas não contava que os colegas de partido tivessem mais votos do que o que tiveram. Na sua avaliação, qual foi ou quais foram os erros de Davi? Primeiro, queria dar um abraço, né? Queria dizer que essa sua iniciativa, mas essa iniciativa na sua vida é prova da sua coragem e da sua visão de futuro, não é? Então, um abraço e meus parabéns. E dizer que é uma alegria estar aqui com o Ricardinho. Quero dizer que quando surgiu essa história do Ricardinho nazista, fruto de uma frase realmente infeliz dele, zapiei, fui até ele, fui dar meu abraço, e fui daqueles poucos, acredito, que também percebi que foi nada mais do que um erro semântico, nada além disso. Davi Maia, nos conhecemos em 2012, né? Faz aí 11 anos atrás. Estivemos na campanha do falecido Jefferson Moraes, Davi como coordenador... Uma campanha dura, né? Duríssima. Davi como coordenador geral da campanha, eu tentando iniciar um processo na função de estrategista daquela campanha. Saímos juntos antes dela começar por discordarmos. Você sofreu com o trio, Janaína, Felipe e Davi. Sofreu bastante. Não, saímos juntos. Saímos juntos. Sofremos com a dupla, talvez Jana e Felipe. Mas saímos juntos. E ali eu já via um jovem idealista, porque Davi declaradamente é um homem que pensa da centro-direita para a direita, não é? No momento ainda no Brasil que não se falava sobre isso, não é? E ali eu não tinha dúvida que eu estava conversando e estava começando uma caminhada com um jovem promissor, não é? Um jovem inteligentíssimo, um jovem combativo, um jovem que não tem medo de colocar suas posições, não é? Eu até brincava com ele aqui agora, já que é sem regra, a gente estava conversando agora aqui antes de começar esse bate-papo. Ele dizia: Davi, o catecismo católico é o seguinte: a mentira nunca, a verdade nem sempre, não é? Eu acho que, não sei se foi um erro do Davi,
mas eu acho que o Davi, ele... Porque quando se perde tem erros, né? Mas eu acho que o Davi... Ganha, acho que o cara encobre os erros, mas quando se perde você tem que eu acho que o Só a Davi... derrota ensina. eu acho que o Davi, no fundo... A vitória nunca ensina. Eu acho que o Davi, no fundo, nós conversamos, acho que meses antes de começar o pleito, e nós estávamos fazendo, ele e outro parceiro dele, nós estávamos discutindo uma projeção, talvez para a votação de Davi. E eu tinha, confesso, uma expectativa de que a votação dele em Maceió fosse algo que pudesse até consagrá-lo, não é? Acredito que a votação de Davi, a derrota de Davi não se deu por insuficiência de voto. Theo Vilela perdeu a eleição de 92 para prefeito de Maceió, uma derrota absolutamente improvável, e convidou seus assessores e correligionários do PSDB para fazer uma avaliação da razão da derrota. E como todo grupo majoritário, com dois grupos, um grupo da direita e um aqui à esquerda se degladiando, um culpando o outro. Theo Vilela pediu a palavra e disse, olha, eu perdi a eleição por dois motivos. Insuficiência de votos. Todo mundo riu, ele quebrou o gelo e disse, segunda. Tem família no meio, quer ver? Ele disse, segunda, nunca mais eu vou deixar de profissionalizar a minha eleição. Amigos e familiares é um com um copo de uísque e outro com a bandeira. Sabe, Theo Vilela. Né? Não existe, na minha avaliação, político mais sensível, com a capacidade de leitura do cenário político alagoano do que Theo Vilela. Bem, acho que faltou isso um pouco a Davi Maia. Acho que, de uma certa forma, quando eu vi o programa eleitoral e vi o Davi com uma insistência numa pegada de um confronto direto com o então candidato ao Senado, hoje ministro e senador da República, Renan Filho, eu achei que o Davi não mensurou ali que estava chamando para ele algo que não era mais necessário naquele momento. Tinha feito a oposição, tinha estabelecido uma imagem, tinha construído uma imagem, tinha estabelecido uma reputação e uma admiração. Era desnecessário que durante o processo eleitoral aquilo permanecesse, porque nós sabemos que na eleição proporcional, a chapa proporcional ela é 50% da sua eleição e a operação é a outra metade, ou seja, o seu dia a dia, o seu contato com seus correligionários, com seus apoiadores. Davi já tinha feito duas lições com brilhantismo, Davi. Uma, a sua atuação parlamentar. Brilhante, inteligente, propositiva, deputado mais econômico do fiscalizadora, impecável na minha avaliação, a sua atuação parlamentar. Segunda tarefa bem feita, construiu a chapa de forma que pudesse viabilizar a vitória dele. Qual foi o erro? Já que Vossa Excelência quer tratar como erro. Essa é a questão. Qual foi o erro? Ele manteve um confronto com uma mega estrutura, com uma força extremamente poderosa, e que ele, por alguma razão, na minha avaliação, desdenhou e não acreditou que fosse atrás dele. É muito básico. Eu lembro que em 92, isso também, quando Pedro Vieira, candidato a prefeito de Maceió, conseguiram derrotar Edilene Ferreira, vereadora que fazia uma oposição ferrenha aos bulhões na época, e a Pedro Vieira. Mapearam as bases dela, caçaram ele nas suas bases e fortaleceram os seus adversários internos. Mas deixa eu fazer até uma revelação aqui, para você começar já com notícia do seu primeiro podcast. Tem um grande culpado na minha derrota. Eu perdi a eleição, o maior culpado sou eu. Segundo, o Aires falou bem, uma eleição de 2022, ela não começou em 2022. Ela começa em 2019. Sim. Então você faz sua posse, você faz 2 anos de mandato parlamentar, tenta construir uma base em 2020, que é a eleição de prefeito, para que em 2022 esses apoiadores lhe apoiem. Em 2020, eu elegi... meu pai se reelegeu em Quebrangulo. Sim. Eu consegui uma vitória, assim, para mim, com um gosto muito pessoal, que foi Paulo Jacinto, porque todo mundo dizia que o prefeito da cidade era imbatível. Então a gente conseguiu a eleição do Chicão, que inclusive hoje é o único prefeito do União Brasil, lá em Paulo Jacinto. Meu amigo Vinícius, filho de Zé Hermes, que sempre foi outro parceiro, lá em Canapi, sido bem reeleito. E a maior missão da minha campanha, Maceió. Eu abandonei tudo. Fato.
Tá aí um parceiro de guerra. Quantas vezes eu bati na porta do Você Ricardinho? não tem ouvido Renan Calheiros, né? O eleitor de Maceió é o quê? Ante Calheiros. Rebelde. Não, rebelde. É por isso que eu sou eleitor de Maceió. Sou eleitor vida do Mas eu vou chegar lá. E, então eu procuro Ricardinho, Francisco Salles, Montou tudo, exatamente. Rodrigo Cunha. Fomos montar a chapa. Ronaldo Lessa. Foi Foi Se você procura perguntar aos vice-governador quem foi a primeira pessoa que propôs ao Ronaldo ele ser vice do JHC, ele vai lhe dizer. Então, me dediquei demais. Brigou com a Assembleia inteira pelo JHC. E não só a Assembleia, porque a Assembleia tinha um candidato. Briguei com um parceiro. Não é briguei porque ele é meu amigo, inclusive fui eleitor dele agora no Senado. Mas fui adversário, estava em campos opostos, de um cara que era meu colega de casa. E também, que essa é a minha maior tristeza, não logrei êxito em convencer o Rui Palmeira a apoiar o JHC. Não consegui convencê-lo. E disse com o Alfredo, eu não vou, por outros fatores, e você está cometendo um erro. Porque o Rui até ali tinha uma grande marca de ser anti-Calheiros. Ele era quem representava tudo isso. E ao Rui, ao se juntar tudo, ele perdeu a marca que ele tinha. E eu ficar contra o Rui, para mim, foi assim, muito triste, porque eu só me tornei deputado por conta do apoio que o Rui Palmeira me deu e da condição de trabalho e visibilidade que o Rui me deu. Então, quando a gente ganhou a eleição de Maceió, e é muito interessante isso, porque no primeiro turno não tinha ninguém. Pelo contrário, no primeiro turno ia fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Cada um tinha que fazer 3 coisas. Ricardinho tomava conta de 3 ou 4 obrigações. Marcelinho tomava de 3 ou 4. Marcelinho é meu irmão. Isso. 3 ou 4 obrigações. As lideranças de bairro era a liderança que eu trouxe, que tu trouxesse, que o Salles, trouxe, que foi muito fundamental, muito importante, trouxe, consegui trazer o Ciderlano, tirando o Ciderlano da base do Rui para dentro do PSB, consegui convencer o Fábio Costa a se filiar no PSB, que ele dizia que era um voto antagônico, que eu mostrava que o JHC não tinha essa questão de esquerda e direita, que ele... E quando a gente ganha Maceió, na minha cabeça não ideológica, mas completamente pragmática, pensei, estou agora com pelo menos a reeleição. Você tinha mantido a base do interior até ampliado, né? Com vereadores de municípios importantes. E mais do que isso. Uma coisa que é claro, porque isso foi dito no dia da convenção do JHC. Tinha o compromisso de ser deputado federal. Do seu candidato a deputado federal do grupo. Sou testemunho disso. Tinha o compromisso. Francisco Salles ser o deputado estadual e eu ser o deputado federal, Rodrigo Cunha governador, JHC prefeito. Isso não é segredo, porque foi dito... Inclusive, eu ia bater esteira na chapa. Era combinado. Isso foi dito... A gente ia montar uma chapa para mudar... Se a gente tivesse mantido a chapa do PSB tinha feito no mínimo. Ailson, eu não sei se você concorda, mas queria te ouvir. Na minha avaliação, entre JHC, Ricardinho Santa Rita, Davi Maia, Davi Filho, Galba Neto, desses caras todos, para mim, uma avaliação de quem vive política, o Ricardinho é o mais inteligente dele, na teoria. Por que na teoria? Porque deles é o único que nunca foi nem candidato. Ok? Então, assim, o que é que explica? Pai é uma... Ricardão vai ter que me perdoar nessa agora. Fui candidato a vice-prefeito em 2012 no município de Jiquiá da Praia. Perdi no pau do canto. Ali uma eleição atípica, mas assim... Candidato a vice, né? Era uma eleição pequena. E um candidato a vice não é candidato a não ser Ronaldo Lessa 2 vezes, que decidiu as 2 eleições. Exatamente. Mas o que é que faz na política o cara da nova política, que eles fazem parte do mesmo Renova Brasil, aquelas coisas todas, de um ser tão inteligente na teoria e não conseguir levar aquela teoria para a prática quando o cara que chegou lá com um discurso bem feito, construiu um mandato bem firme, não conseguiu a reeleição e esse não conseguiu a eleição. Por quê? Não sei se a frase é do Luxemburgo, mas o Luxemburgo tem uma frase que eu acho interessante, né? Aproveitando para dar uma sugestão, se você puder no futuro, um cafezinho e uma água aqui na mesa, é bem-vinda, né? Não tenha dúvida, mas tem. Falha da pega, né? No débito, vamos lá. Fica à vontade. Como isso aqui na televisão... Como é o pagamento, né? Calma, como aqui na televisão de rádio, aqui tem. Sem off, né? Mas tem que pedir, né? Aí, né? Eu vi o Davi aqui já com a mãozinha dele a pedindo... garganta seca que fala Aqui não demais. tem regra, não tem café, não tem água. Calheirou e boatou, deu sede. Tá bom, tá certo. Mas diga lá. Diz Luxemburgo que o medo de perder tira a vontade de ganhar, né? Diz Luxemburgo lá nas pré-eleições dele. Ricardinho Santa Rita, veja.
eu tenho tido o privilégio de conversar algumas vezes com o Ricardinho. E vou confessar aqui para vocês, sem ele ouvir, que eu não saio bem da conversa. Saio mal. E olha que o bruxo é você, né? Obrigado. o bruxo. Eu saio mal. Olha, Davi, rapaz, tô longe. O homem tá numa distância de intelectualidade. Não, E não, sei se você sabe, aliás, ninguém sabe, eu converso com o Ricardinho com muita frequência. Antes de publicar e depois que publico. Sem off, estou externando isso. Por isso que estou falando que eu conheço a inteligência do Ricardinho. Mas vamos lá, o porquê de não chegar lá. Assim, eu quero dar um palpite sobre isso. Claro. Ricardinho é um teórico, é um estrategista, um homem com a visão, uma leitura de cenário, uma capacidade de construir narrativa, um rapaz que eu admiro. Por isso que eu reafirmo, e digo isso aqui de forma muito pública, que para mim aquela questão do nazismo foi nada mais nada menos que um erro semântico, uma bobagem num momento infeliz, mas que quem conhece os princípios, quem conhece a índole, quem conhece o comportamento agregador, tolerante, inclusivo de Ricardinho Santa Rita, nunca pode imaginar que aquilo, por acaso, Inclusive, descreva a personalidade dele. Postei né? aquilo, a palavra que eu citei lá, swastika, em aspas. Inclusive, eu coloquei em aspas, porque foi algo que eu nunca... E o mais importante do que isso, né? Naquele momento, eu tive vários ganhos políticos. Imagina, eu fui 5 milhões de pessoas no Brasil todo, no Twitter, Instagram, Facebook, falaram em mim, 1.400 sites. Aí eu não vou falar de podcast, TV e rádio, não vou falar. Ninguém falou que eu estava devendo um cheque sem fundo, que eu tinha dado um tapa em alguém, que eu dei um cavalo de pau contra... Ou seja, naquele momento eu fui na hiperexposição e não tem a mácula, o ponto negativo. Então, pelo menos esse ponto positivo... Deixa eu fazer Naquele momento, 2020, Ricardinho era pré-candidato a... Temos água. Ricardinho era pré-candidato a prefeito de Maceió. Inclusive, teve o lançamento lá do Avante, eu acho que você estava. Sim, estava. E eu procurei ele. Eu digo, velho, o que a gente está tentando construir aqui, e você faz parte disso, porque Ricardinho, para quem não sabe, estava junto do JHC desde a Assembleia Legislativa. Então, Ricardinho vem daquele processo que catapultou o João Henrique a ser o deputado federal mais votado, e depois de novo. E Ricardinho já andava com o João Henrique, já estava naquele processo. E tinha se afastado. Digo, bicho, eu acho que a gente tem que juntar todo mundo, que representando muito, até o Rui fazia parte disso, mas representando pro JHC, pro Rodrigo Cunha. Eu acho que a gente tinha que montar, eu imaginava na minha inocência, ou na minha falta de experiência, que era um novo momento de Alagoas que a gente ia implantar. E eu falei Exatamente. isso. Era um romantismo que a gente dizia, vamos virar a página. Vamos virar a página, vamos montar uma coisa diferente. E o pior disso tudo, eu tentei convencer muito que o cara já tinha a chapa do Avante montada, de vereador. Digo, seja o candidato a vereador, traga todo mundo que é do Renova, Maria Tavares, Cauê Castro, Rodolfo Barros. E vocês já estão eleitos, vocês já têm... Só esses três tinha 60% dos votos. Já se eu fosse candidato com 1.500 votos, fazia um. Fazia um. Eu digo, então é a maneira da gente ter de eleger um cara, um novo representante, e o JHC ganhando vai precisar muito de você na Câmara, na época, né? Esse é o discurso da época. Então, quem está assistindo, volte aí a fita para entender. Para entender, volte a fita para 2020. Aí de nós 4, 2 foram pro PSB, né? Cauê e Rodolfo juntos tiveram acho que quase 4 mil votos. Maria teve 2 mil e pouco pelo PSDB. Maria foi muito bem votada, Rodolfo muito bem votado, Cauê teve 1.000 votos, Rodolfo 1.600. Rodolfo hoje é primeiro ou segundo suplente? Primeiro suplente do PSB. Eu disse, então a gente tem condições de construir um negócio novo. E aí ele não quis, o Ricardinho não quis, né, o compromisso com a chapa e tal. Mas veio ajudar a gente a montar o plano de governo, que era a parte mais difícil. E quem olha o plano de governo JHC, meu irmão, se ele tivesse seguido aquilo desde o começo, é porque não serviu para muita coisa. Se você pega hoje... Se fosse cristão e seguisse um texto, né? Acaba ateu, é foda. Se você pega Brigue com ex-amigo. Veja que já temos aqui um opositor declarado, né? Não, um antideclarador. Sou oposição a ninguém, não. Não, mas a gente está falando que a gente planejou lá atrás. E o que tinha era um plano de governo, pronto. Ele agora na reforma, que era Sua tese. A minha tese para trazer o Ricardinho e para convencer o JHC. Vamos criar a Secretaria de Planejamento com as subprefeituras e o Ricardinho toma conta. Sim. Exatamente isso. E na varanda do Calamares, o JHC pega na mão do Ricardinho e assume esse compromisso. Exatamente. Aí criou o Instituto Planejamento, que eu fiquei feliz. O Instituto Planejamento saiu agora. E as subprefeituras. E esse fim de semana eu começo como professor de pós-graduação da UNEAL, na cadeira de Cidades Inteligentes, para falar sobre desenvolvimento territorial. E essa é a minha matéria.
a Universidade Estadual de Alagoas. De novo, ou você sai do processo do botão da teoria e vai para a prática, ou você vai ficar... Então, eu quero terminar minha resposta. Vamos lá né? que depois eu Então, na verdade, eu acredito... O Ricardinho tem excesso de prudência e falta ousadia, porque tem condições para disputar uma eleição. Você foi educado com ele, gentil, até porque está do lado, né? Eu sou pacífico, rapaz, sou pacífico. Não, mas eu acho que foi falando especificamente da vida política do Ricardinho, eu acho que a gente traçou algumas coisas, e política é isso. Eu acredito muito na política com base no planejamento. Sim. E traçou algumas coisas, porém, não aconteceu do jeito. Terminou o Ricardinho na parte de turismo. Exato. Esvaziado porque era representante do PDT, do Ronaldo. Passei não era 3 meses sozinho na secretaria. Não era, exato, não era nem uma Agora, indicação do prefeito. veja o Ronaldo, a importância do Ronaldo. Eu publiquei no meu blog muito antes, né, Ronaldo não está morto. Bem antes da eleição, lembra disso, Paulo? Sim, lembro. Bem antes da eleição, Ronaldo não está morto. Ele é Ronaldo, para quem não conhece, ele é monossilábico no Zap, né? Obrigado. Né? Bom dia. Certo, isso mesmo. Certo, isso mesmo, né? E o Ronaldo fez obrigado. E tem um delay em tanto, né? Porque não, demora... Ninguém sabe por quê, porque deve ser muitos seguidores, né? Mas o Ronaldo, que o Collor me disse, quando eu trabalhei, fiz a rede social do Collor, o Collor disse assim, que gostava muito do Ronaldo por uma coisa importante. O Ronaldo é o único político de vanguarda que temos aqui, foi a frase que o Collor disse, e o Ronaldo é um político de acordo. 100%. 100%. 100%. Veja a importância disso, porque você, que já brigou com Deus e o mundo, e quem conhece as histórias sabe que você... Não, com Deus não, ele não brigou com Deus não. Não sei, né? Não, brigou com tanta gente que... Só brigou com o mundo, né? do mundo. O Ronaldo foi na eleição do JHC, por sua causa de início, a figura mais importante daquele pleito. A Elcio também foi importante, que conversou muito. Aliás, fomos lá no PSB, no partido muitas vezes, no PDT muitas vezes. Não é? E ele preocupado com aquela coisa e tal, até que tomou aquela decisão que ele também tem muita importância, a Elcio, de que se seja registrado por isso também. Mas entenda, políticos como o Ronaldo, definido pelo Collor como um político de vanguarda, nós não temos mais. Não temos. Mas de palavra, de compromisso tem. De vanguarda, rapaz. Eu falei de vanguarda. O que é vanguarda? Vanguarda dos anos 90, você está falando. Né? Sim, claro. Mas veja só. Para a gente não ir para o Ronaldo, porque o Ronaldo não é a pauta. Vamos aqui. A Elson falou no instante que o Theo Vilela, na opinião dele, é o cara mais inteligente da política de Alagoas. Né? Considero. Daquela safra, nós temos no mandato agora Renan e quem mais? Ronaldo e Collor. A gente pode considerar o Ronaldo vice como... Não, mas o Collor está fora do mandato, da política, né? Sem mandato. Sem mandato. Bom, o Theo também está sem mandato, né? Não, mas é isso que eu estou dizendo assim. Na minha opinião... Sobrevivendo. Politicamente. Sobrevivência. E ao sistema, né? Eu sempre defendi, e estudo Renan, estudo você, Renan, como ninguém, estudo muito. Eu entendo o Renan como um filho da sorte, que tem sorte com a sorte porque ele não brinca com a sorte. De que forma? O pai. O pai. A Renan. Eu publiquei, depois que o Renan Filho ganhou e que o Lula ganhou, que enquanto o Renan tiver no mandato, o Renan Filho será sempre o príncipe. Soube que ele não gostou. Mas ele não pode jamais querer dizer que o pai está, e diz que o pai está numa curva para baixo. Não pode. Renan é Renan, enquanto tiver no mandato, Renan é Renan. Mas o Renan, numa comparativa com o João Caldas, que conversamos isso, o João Caldas teve a sorte de ser deputado estadual depois de ter sido secretário do GB, né? Isso. Com o grito do campo, depois virou o grito de Alagoas e depois ficou sem gritar nada, né? Ficou sem voz. Ficou sem porque voz. Fala demais. O Renan Calheiros, ao contrário. O Renan Calheiros, às vezes que perdeu, alguém foi lá buscá-lo naquele fundo do poço e ele teve, eu não sei se humildade ou expertise. Porque se o mais inteligente é o Theo, para mim, o mais esperto é o Renan. Esperto no bom sentido, senador. Mas o mais esperto, porque todas as vezes que ele... Como é que eu posso dizer aqui? Quando ele naufragou, né, a Fênix foi com a mão amiga. Pronto, eu não fui para o fundo do poço. Quando você está no fundo do poço, as pessoas que você fez o bem, elas vêm atrás. Gratidão se mostra nessa hora. Eu acho que o senador Renan Calheiros ele tem uma característica invejável, respeitável e até pedagógica para quem faz política. Sim. Não é? Diz a história, não sei se isso é fato, que naquele momento, quando o senador Renan ficou sem mandato, em 94 ele vai para Petroquisa. Transpetro. Petroquisa 92. Né? 92, Petroquisa. Com Itamar Franco. Itamar foi buscar ele aqui. Isso.
E aí, Olavinho Calheiros e Theo Vilela insistem com ele para que ele fosse candidato ao Senado. E ele queria ser candidato a deputado federal. Só que o Olavinho queria ir para a reeleição. Não é? E aí estava naquela discussão. E teve ali uma operação e um erro na minha avaliação do então deputado federal Zé Tomás Nonô, que se recusa a aceitar o falecido então presidente do PMDB, Djalma Falcão, como suplente. Renan Calheiros aceita colocar Djalma como seu primeiro maior suplente. Erro político do Nonô. E vence aquela eleição. Depois dali, não é, você vai perceber que ele sempre, uma coisa que eu aprendi sobre ele, Renan Calheiros é aquele homem que resolve o placar do jogo antes que o jogo comece. Sim. Você não vê ele jogar um jogo antes que o placar esteja estabelecido, antes que o juiz apite o início da partida. Na verdade, ele cria um jogo, né? Ele sabe jogar muito o jogo dele. Ele cria o jogo, ele é o dono da bola, ele faz tudo, mas o cara não percebe. Bom, ele fez isso novamente em 2018. Né? Numa E já eleição... tinha feito antes. Naquela que ele colocou o Bonfim como candidato também. Sim, 2010. Ele sempre... É um criador de cenário. O Renan é uma startup política, porque ele cria sempre os cenários. Só que nos cenários o protagonista é ele, mas lá no final. Porque em novela, como é que começa? Começa o mocinho com a mocinha se beijando, depois acontece alguma tragédia, eles sofrem, e no final eles estão... Ele é tão genial que ele escolhe até a forma de perder. Sim. Ele escolhe a forma de perder. Ele perde uma batalha que não é importante para ele. Maceió, por exemplo, é uma batalha que ele não quer ganhar, né? Ele não quer ganhar isso em Maceió. Por quê, Ricardinho? Você conhece bem. Porque eu eu acredito que na integralidade da sociedade política alagoana, o eleitor de Maceió é mais rebelde. Então, se tiver qualquer problema na política do Estado e o MDB e o Renan tiver todos os políticos, tiver prefeito de Maceió, governador do Estado, a Assembleia, a Câmara, o problema vai ser do Renan, porque ele é o líder político de todos esses. Então, acredito que ele talvez abra a mão de Maceió, jogue o jogo, monte esse cenário para perder a eleição em Maceió e manter a eleição do Estado. Acredito eu, minha opinião pessoal. Claro, e eu vejo um pouco como o Ricardinho vê, mas queria pedir autorização dele para olhar sobre um outro prisma. Veja, os Sarneys no Maranhão. Nunca, jamais, em hora nenhuma, vence a eleição em São Luís. Em hora nenhuma. Os Barbalho no Pará. Né? Eu trabalhei com Helder. Em hora nenhuma. Veja, 85, Guilherme Palmeira ganha uma eleição absolutamente improvável à prefeitura de Maceió. 88, Renan Calheiros e Enio Lins perdem uma eleição absolutamente improvável e por aí vai. Será que era absurdo dizer, e eu diria isso para qualquer cliente que buscasse uma eleição em Maceió? Em Maceió você me parece que tem dois estratos eleitorais muito claros, me parece. Me permita. Não quero entrar no mérito, quero só colocar como é que eu vejo isso. E os anticalheiros é predominante ao longo dos anos. É em Maceió. Em Maceió. Por quê? Predominante. Como cientista político. Veja, teríamos que ter uma conversa longa. Dá uma tese de mestrado. Sociológica. Veja, primeiro, é bom entender que é natural, né? A capital ela tem a classe média de um estado, ela se concentra principalmente na sua capital. Então aí nós vamos lá para os chamados formadores de opinião, academia, não é, a elite do clero religioso, enfim. Sem discutir o mérito, eu vou sempre repetir isso aqui. Eu acho que o senador Renan, ele comete alguns erros que carimba nele uma imagem que não existe vacina na comunicação que possa ajudá-lo a se curar dela. E repito, não estou discutindo o mérito, se isso é justo ou injusto. Eu lembro que em 2016 eu fui dar uma colaboração na eleição de Almeida à prefeitura de Maceió contra Rui Palmeira. E o então o atual ministro dos Transportes, Renan Filho, que era governador, ele decide aparecer no guia eleitoral depois que ele tinha ido com a Jana Braga para um evento e Davi Maia e companhia consegue lá uma não sei como é que chama isso,
na Justiça Eleitoral, impedi-lo de participar dos programas eleitorais e coisa parecida. Davi Maia, pai desse Davi Maia. E ele passa um período fora. De repente, quando eu estou na preview... Foram no horário de expediente. Fazer uma campanha com os funcionários do governo. A comissão do MDB foi uma quinta-feira e durante o horário do expediente, a claque do governo do estado estava todo mundo lá. Aí eu estou na preview... Foi ainda não ser justo, né? Diga-se passagem. Estou na preview, pensa que não, chega Renan Filho todo de branco para gravar. Aí estava lá o marqueteiro dele, não sei o quê, por ali. Eu disse, oi, governador, tudo bem? Vou gravar, vou convocar Maceió para vencer essa eleição, uma injustiça foi corrigida, não sei o que, governador, veja, a TREC está mostrando que o Almeida começa a reagir. E essa mesma TREC e as quali mostram que existe uma rejeição ao que o Maceió chama de reduto dos calheiros. Maceió não quer ser curral dos calheiros, melhor dizendo. Não quer ser curral dos calheiros. Eu lhe recomendo que o senhor não faça essa gravação. Não vá para o guia. Isso vai mexer com a TREC. Ele não ouve, ele vai para o guia, a TREC dias depois começa a embicar, termina o primeiro turno e eu recebo uma ligação do Brasil dizendo que meus serviços estavam dispensados depois de eu fazer essa colocação para o então governador. As qualis repetem isso, eu acabei de fazer uma quali, isso deve ter uns 8 meses atrás, você acompanhou ela, você sabe dela, longa, antes do processo eleitoral, e ela de novo repete a mesma história. Tanto que Davi Filho tem essa votação expressiva em Maceió, além do serviço prestado pelos davinos, além da atuação parlamentar do jovem deputado, evidentemente, mas, com certeza, um componente determinante é essa rejeição aos calheiros. Um dos únicos que cravou antecipadamente que o Renan Filho não venceria em Maceió foi a Elcio Batista. Deixa eu fazer um adendo, se me permite. Se você pega o histórico de Maceió, como você fez aí, de Djalma Falcão para cá, você vai ver que Maceió é uma cidade conservadora. Sim. É eminentemente conservadora, uma cidade liberal, uma cidade muito mais ligada ao centro-direita. O que politicamente é muito bom, né? Muito mais ligada ao centro-direita. A gente tem o interior, depois de Lula, porque também o PFL dominou muito tempo aqui, mas depois de Lula, a gente tem o interior hoje votando na centro-esquerda majoritariamente. O Renan, isso ninguém pode se dizer, apesar dele ser um grande fênix, dele se transformar toda eleição, ele é um Renan completamente diferente, como você bem disse, é uma nova startup. O Renan sempre esteve ligado à esquerda. Desde o seu começo lá no PCdoB até o seu limiar. Segundo o Juca Carvalho, você pode falar que o Renan é qualquer coisa, mas não pode dizer que ele não é democrata, né? É um democrata. Né? Juca diz isso. Então você tem em Maceió um político conservador, e não é à toa, e porque a eleição Bolsonaro-Lula está muito recente, então estão achando que Maceió virou conservador agora, porque o Bolsonaro ganhou. Não, você pega o Lula, perdeu as 2 últimas eleições aqui, quando ele foi candidato. A Dilma perdeu 2 turnos aqui. Então, a Dilma só ganhou dos 4 que ela disputou, ela só ganhou um turno em Maceió. Os outros 3 ela perdeu. Covas em 89, sem querer lhe interromper, teve uma votação absolutamente expressiva em Maceió, mesmo o Collor sendo filho da terra. Quer dizer assim, se você junta Collor com Covas, né, então a grife do PSDB nasceu mesmo o Collor ter sido prefeito de Maceió. Então, Maceió já é conservador por natureza. Isso já coloca o Renan, os Calheiros e o MDB de Maceió numa oposição. E mais do que isso, o Renan, aí eu não sei se é como o Ricardinho disse, por querer perder, não sei se é como você, que ele desiste de Maceió porque o interior lhe dá esse conforto, esse colchão, mas a verdade é que, apesar dos momentos em que o Renan Filho quer ser prefeito de Maceió, que ele quer ser prefeito de Maceió, tanto na primeira eleição do Rui, que ele queria ser candidato e não conseguiu. A primeira que ele foi o Ronaldo candidato. Que foi o Ronaldo ele candidato. Tentou substituir. Tentou substituir o Ronaldo, tentou trazer o título para Maceió. Ele tenta ser candidato a prefeito ali. Por sorte dele, ele não foi que com 2 anos ele virou governador. Mas ele tentou ser prefeito ali. E como governador, ele sempre tentou rivalizar ou com o Rui, como prefeito, ou com o JHC, como prefeito. Tanto é que tem toda aquela discussão também da BRK, da concessão da água. Mas, em todas as maneiras, eles abrem mão de fazer política em Maceió durante o mandato. Isso não é uma coisa que começou com ele, começou com o Theo, como governador,
eles abrem mão tanto partidariamente dentro da Câmara de Vereadores. O MDB hoje é o maior partido em termos de número de vereador dentro da Câmara. O MDB tem a presidência da Câmara. A base do prefeito JHC é o MDB hoje. A base do prefeito é o JHC. Porque o vice-prefeito é do MDB, o líder do MDB e o Renan... E eles até, pelo menos, sei lá, 30 dias atrás, pode ser que depois daquele discurso do Renan com o Chico Filho isso mude, mas pelo menos até 30 dias atrás, o MDB simplesmente abre mão durante os 4 anos de fazer política partidária em Maceió. Acha que se resolve durante a eleição. E quando chega durante a eleição, os 45 dias, não é assim. Ninguém coloca as catracas perfiladas em 45 dias. Ela já está ali montada, porque você já tem um histórico. E por mais que o governo seja forte, nunca será maior do que a prefeitura dentro da cidade. Por mais que o governo do estado seja mais forte, a prefeitura tem muitos mais braços do que o governo dentro da cidade. E tem um detalhe, Davi, aonde o governo mais trabalhou na campanha de 2020, a gente fez a campanha, eu e o Davi juntos do JHC, e o Davi Davino foi candidato também. Onde o governo trabalhou com Proestrada, Vida Nova nas Grotas e aquele cartão CRIA, aonde o governo do estado trabalhou foi a pior votação do candidato deles. E se você pegar, Ricardinho, isso já tinha acontecido na reeleição do Rui. Exato. Na reeleição do Rui, todo o trabalho de asfaltamento de rua, de Vida Nova da Grota, depois veio o CRIA, mas até aí, que era o que era mais forte, que é basicamente uma parte que foi dada ao Mozart, e eu não sei se que era para... eles têm uma amizade na ligação pessoal com o Mozart, se era para colocar o Mozart como um player de Maceió, que já tinha sido na eleição do Ronaldo ele como vice. Em todo lugar, o Rui sempre ganhou. Não era uma obra que se pegava o governo do estado. E veja, Davi, eu quero só pontuar uma coisa e pedir também a sua compreensão para só observar sobre essa questão de Maceió. Veja, na minha avaliação, a rejeição aos calheiros, ela não tem exatamente um viés ideológico. Sabe por quê, Davi? Veja, você tem em 92 uma eleição de um esquerdista, vou chamar dessa forma, chamado Ronaldo Lessa. Você tem em 96, Heloísa Helena e Cátia Bornes no segundo... Parecidos ali, né? Pedro Vieira, que era o grande explosão, né? Não, mas veja, 92 você tem Ronaldo Lessa, 96 você tem Cátia Bornes, 2000 você tem Regis Cavalcante e Heloísa Helena no segundo turno, né? Veja, na minha avaliação... Heloísa foi em 96. 96, né? Foi. Sim, mas também... Regis e Cátia. Regis e Cátia, obrigado. E na verdade, você veja, parece que a capital diz o seguinte: os calheiros podem vencer no interior, mas aqui nós temos um fronte de resistência. E se determinou de forma tal que eles não conseguem vencer aqui. E vou dizer o seguinte: não consigo ver. Você veja que a eleição de Bolsonaro é em Maceió, não é? Eu não consigo ver. A do Davi Davino, a do Rodrigo Cunha. Eu não consigo ver os calheiros vencendo em 24. Você fala vencendo, liderando, né? Vencendo no sentido de que se o candidato tiver o carimbo deles, isso é um problema. Você sabe disso. Nós discutimos com o Alfredo Gaspar de Mendonça. É isso que eu quero dizer agora. Pouca gente sabe, ou talvez ninguém saiba. Eu e o Aélcio, a gente se reuniu com o Alfredo Gaspar antes dele ser... Algumas vezes. Antes dele ser candidato. E o Aélcio tinha os estudos e tinha dito a ele o seguinte: pelo MDB, não. Sim. O senhor pode ser candidato. E aí eu acrescentei MDB, PT, PP ou PSDB, porque eram os partidos que estavam envolvidos naquele momento na questão da Lava Jato. E ele disse: não vou para o MDB. Não foi assim? E aí... Ele ia para o PSC, né? Não, aí tinha Podemos, tinha uma série de coisas ali. Nós fomos para Renata Abreu, para Renata com tinha ela, Podemos ali naquele momento, tinha Podemos, que era o melhor nome, era o melhor partido daquela época. E, enfim, ele disse que não ia para o MDB. Eu não sou delator, não vou dizer quem foi a pessoa que me disse que ele já estava fechado com o MDB. E esse foi o motivo de eu ter saído da campanha do Alfredo antes dela começar. Não foi assim, Aélcio? Foi, exatamente. Mas o Aélcio deixou claro: doutor Alfredo, no MDB, não. E aí essa pessoa que estava coordenando, participando da coordenação dele, disse: não, a gente quer juntar os Renães com o Rui. Não foi assim? Foi assim. Não, juntar tudo bem. Estou falando do partido de disputa, MDB, não. E ele disse não e acabou indo e acabou perdendo. Deu a teoria do Garrincha, né? Mas é só driblar os galegos lá, mas você combinou com os galegos. Eu acho que, falando da campanha alheia, que é uma coisa que não se deve fazer especialmente... Não, mas é sem off, não é falando, não, é comentando. Eu acho que a junção ali foi a junção de Jacaré com Cobra d'Água. Acho que foi isso. Pegaram
os antagônicos Sim. colocaram num balde e disseram, agora vocês estão juntos aqui, vamos casar. O que vocês falaram até ontem, esqueça. Por isso, e o grande... Quem recebeu a carga todinha foi o Alfredo, até que depois, na eleição de deputado federal, ele é o deputado federal mais votado de Maceió. Exatamente. Mas isso, ainda no Alfredo, não vamos ter os cortes aqui do podcast, ele disse ao Aelson, perguntou o seguinte, lembra como hoje? Ele disse, Aelson, eu posso até perder, mas se eu perder, eu saio mais fortalecido para uma disputa de federal? Você disse, com certeza. Com certeza. Eu disse, olha, com certeza você vai sair maior do que você vai entrar. Isso viabiliza a sua eleição para federal. Não tenha dúvida disso. Por isso, inclusive, que eu acho, até contrariando a notícia de hoje é dia 22? 24. 24, a gente está gravando aqui o podcast. Vai ficar no YouTube, né? É. Então pode ser que o povo assista outros dias. É. Mas hoje, no dia 24, sai a notícia que ele diz que não é candidato a prefeito. Eu não acredito. Eu acho que hoje ele pode não ser candidato a prefeito, único e exclusivamente por não ter legenda partidária. Que inclusive eu e ele, nós estamos no mesmo partido. Sim. Mas eu duvido que se o Alfredo tiver ou a presidência do União Brasil, ou por acaso, como se comenta, a porta de saída do União Brasil, Mas vamos lá. ele com o União Brasil, ele é candidato a prefeito. Então vamos lá. Você disse que não ia falar da campanha dos outros, né? Você teve uma decepção eleitoral em Maceió. Teve? Não vou dizer, eu tive 8 mil votos, aumentei minha votação, mas esperava ter 10. Na Vamos minha conta lá. era 10. Um político sem mandato, ele é o quê, Ricardinho? Rolete Vou chupado. chupado. Você tem pretensão de disputar a eleição para vereador em Maceió? Não. Para prefeito? Só se for missão. É. Sou de grupo, Sim. você sabe mais do que isso. Aham. O que eu me sacrifiquei pelo grupo nessa última eleição, não precisa nem falar, só se for uma missão de mostrar as condições da cidade. Mas um político, Os mas projetos. eu discordo dessa questão de missão pelo seguinte: um político missionário para suicídio, ele não é. Não, mas não é suicídio, não. Quem disse a você que é suicídio? Demissão? Eu não disse a você que eu sou candidato para perder. Sou candidato para missão. Se a missão, se o grupo disser, você precisa ser o candidato. Mas quem é o seu grupo? Hoje, Paulo Dantas e Marcelo Vitor. Vamos para o off, sem off. Eu falei com o Davi que não ia tocar nesse assunto, não agora no coisa, mas quando eu escrevi, o Davi foi contactado, ele se dando muito bem com o Paulo, com o Marcelo, Sim. para apoiar o Paulo. Sim. E o Davi teve a infeliz, vamos botar assim, posição de dizer que não votaria no Paulo, do qual ele gosta muito, porque entenderia naquele momento que o Paulo não venceria a eleição. Sim. Não foi, Davi, assim? E depois o Davi teve um problema com o JHC. Sim. Né? Então o Davi, naquele processo eleitoral passado, que aí é onde a gente finaliza essa sua parte aqui da eleição passada, o Davi teve um problema com os Calheiros, né? Unificou Renan pai com Renan filho, era Renan Calheiros pai, Renan Calheiros filho. Depois ele brigou mesmo, mas rompeu, digamos assim, o laço que ele tinha com o Paulo e o Marcelo por optar pelo Rodrigo, que também é uma baixa eleitoral que você gera com isso. E por final, depois de ter suportado tudo, ele brigou com o JHC. Não. Brigou, sim. Não, minha briga com o JHC é antes. Antes disso. Tá. Minha briga com o JHC... Não, só Não, pra você brigou no processo eleitoral, tô falando. Não, então, é antes do processo eleitoral, só para você colocar num cronograma. A última do JHC, isso aqui é público também, está no Diário Oficial, foi ele pegar a minha oposição em Quebrangulo e nomear nos cargos de Maceió. Mas só por esse... quê? Mas por que isso aconteceu? Porque ele escutou quem não deveria e quem não tem coragem de dizer a verdade. Infelizmente, eu sofro do mal de dizer sempre a O verdade. sincericídio, é isso aí. Eu sou sincero. Também. E aí, caso aqui, a Cibele falou isso essa semana, Dudu Ronaldo falou isso essa semana, eu sou testemunha e fui avalista de alguns dos acordos de eleição. E ninguém, por mais que depois chegue aí o comentário na rede social, você está dizendo isso por conta de cargo. Não é por conta de cargo. Ninguém é nem nada sozinho, nem corno você é sozinho. Porque para ser corno você precisa ter uma mulher e um amante. É isso aí. Então nem corno você é sozinho. E o JHC não chegou sozinho na prefeitura de Maceió. E todos os acordos que o JHC fez durante o período eleitoral, pré-eleitoral, e com os amigos e com os parceiros da eleição de 2020, ele não cumpriu. Um deles perdeu também. Eu vou perguntar... Francisco Salles. É outro grande exemplo. Francisco Salles era para ser deputado estadual. O Rodrigo Cunha, porque o JHC em março do ano passado O Rodrigo ele fingiu Cunha. com o Arthur Lira que era candidato.
E depois lança um candidato ao Senado contra o Davi Davino, que hoje está na prefeitura. Assim, Assessor jurídico pelas dele, notícias, que hoje está que é o major, um homem de bem, major de erro, Assessor gente dele boa, e desde foi antes, também para a missão. Então, assim, não foi uma questão de romper, não rompi. Foi uma questão de... Eu tenho publicado lá no AL1 que o boi tem voado por aqui há muito tempo, né? Na política da Alagoas, quem voa é aqui. Vou perguntar para o Davi e para o Ricardinho. Quem tem mais dificuldade de ouvir, Renan Filho ou JHC? O Renan Filho sabe de tudo. E o JHC não gosta de ouvir nada. Então, tudo que você vai dizer pro Renan Filho, ele já sabe. E tudo que você vai dizer pro JHC, se for contra o que ele pensa, você já não presta. Ele talvez não saiba de tudo, Ricardinho. A história do RF que ele não sabia, ele perguntou qual foi. Meu pai disse uma coisa engraçada. Não, a história do RF. Não, meu pai disse uma coisa, deixa eu dizer, daqui a pouco eu falo. Meu pai disse uma coisa engraçada. Disse, meu filho, a possibilidade de você ter 2 amigos de infância, um ser prefeito da capital, outro governador do estado, é muito difícil, mas comigo aconteceu. Então esse raio caiu 2 vezes no mesmo lugar. A diferença de um para o outro é a profundidade. De fato, como o Davi disse, o Renan Filho, ele lê, ele estuda, ele é cabeçudo, que nem eu também. Que nem a gente, né? Davi lê também bastante. Quem tem mais dificuldade de ouvir, compreender e aceitar? Ouvir e escutar é diferente, né? Quem tem mais dificuldade para responder uma pergunta assim? Não, a diferença dos dois, vou dizer, são iguais, semelhantes. A diferença dos dois, inclusive sou da BR-104, né? Porque o debate agora é do Muricy. E dos dois do Vale do Mundaú. Do Vale do Mundaú. Agora, a diferença de Renan Filho e JHC, lógico, tem várias diferenças, mas a principal é a profundidade. Renan Filho uma vez falou que fulano de tal, que era um político, é um oceano de sabedoria com 1 centímetro de profundidade. Essa é a diferença dos dois. Temos mais 2 minutos aqui. Para 2024, JHC é imbatível, Falco? JHC tem capital digital, JHC tem carisma, JHC tem entrega e JHC tem narrativa. Não é fácil batê-lo. Não sei se é imbatível, mas é difícil batê-lo. Concorda, Davi? Imbatível só Deus. Quanto maior, mais alto, maior a queda, maior o tombo. Exato. Ricardinho, Falta JHC é organização. imbatível 24? Como eu aprendi com o João Caldas, pai dele, ninguém é tão forte que não possa perder, nem tão fraco que não possa vencer. O maior adversário dele sempre disse isso, ao João Henrique, meu amigo, que o seu CPF decorado. O maior adversário dele, todos os dias ele olha no espelho. Bem, chegamos ao final. Eu acho que o maior sem-off desse nosso primeiro encontro foi saber que Davi, né, oposição aos Calheiros, agora é Calheiros. Então, pessoal, Davi... Sou Dantas. É Dantas, é? Sou Dantas, sou Paulo Dantas. Ele sou Paulo Dantas. Não vamos confundir Calheiros com Dantas, né? Eu sou Dantas. Sertão Governador é Paulo Zona da Dantas. Mata. Tá você e o Márcio Beltrão, né? Meu compromisso é com Marcelo Vitor e Paulo Dantas, não é com o Renan. Eu não sei o que é que isso vai dar, mas quando a gente é firme, a gente... Na política, quando a gente é firme, a gente... Tem palavra. Quando a gente é firme, a gente é... O que apanha? Pode ser. Na política, quando você é firme... Você aprende a apanhar mesmo, né? Você erra. Quando você é firme, você sabe fazer escolhas. Eu fico com essa do bruxo, que bruxo é bruxo, e a gente tem que respeitar a bruxalidade, ou o bruxismo desse bruxo. Então, esse é o nosso primeiro Política Sem Off. Na semana que vem, vamos conversar com... Zezinho, Pedro e Luizinho. Adeilson Bezerra, Juca Carvalho E Marco Toledo. Quem é o Juca na fila do pão? O Juca... Tá lá, vamos lá. Valeu. Tchau.